Olá, tudo bem? Com você, sexto ano? Aqui é a professora Adriana novamente. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre ângulos, tudo bem? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é um ângulo. Então, um ângulo é uma região formada por duas semirretas. Então, a gente parte do princípio, primeiro, entendendo o que é a semirreta. Então, lembram? A semirreta é aquela que tem um começo e não tem fim. Então, eu tenho uma origem, que eu vou chamar de ponto O. A partir dessa origem, eu vou desenhar uma semirreta, saindo do ponto O e passando por um outro ponto que eu posso chamar de A, por exemplo. Então, eu venho aqui, opa, ficou meio tortinha. Então, eu venho aqui e vou desenhar a minha semirreta saindo do ponto O, passando pelo ponto A. Quando eu desenho nesta mesma origem uma outra semirreta saindo desta mesma origem, tenho isto aqui. Então, ela sai do ponto O e passa pelo ponto B. Esta região formada entre estas duas semirretas, ela é chamada de ângulo. Então, ângulo é a região formada por duas semirretas. Não posso esquecer. Então, como eu represento um ângulo? Como eu posso representá-lo? Eu posso representá-lo de três maneiras diferentes. Então, eu posso dizer que eu tenho o ângulo OB, então ele sai do ponto A, passa por O e passa por B. Então, eu tenho o ângulo AOB. Posso dizer o contrário também, ângulo BOA. Posso dizer que eu tenho o ângulo BOA. Ou eu posso simplesmente dizer que é apenas ângulo O. O único cuidado que a gente tem que ter é que tem que ter o acento circunflexo no vértice do ângulo. Então, quando eu olho para o desenho do meu ângulo, onde é o vértice? No ponto O. Então, o ponto O, que é a origem das duas semirretas e também é vértice do meu ângulo, eu vou colocar o acento circunflexo. Então, eu coloco o acento circunflexo em cima do vértice do ângulo. Então, para ser um ângulo, a representação de um ângulo, eu posso fazer dessas três maneiras diferentes, mas eu tenho que ter o cuidado de colocar o acento circunflexo em cima da letra que representa o vértice do meu ângulo. Senão, eu não tenho um ângulo, eu tenho apenas pontos representados. Então, lembrando, para representar um ângulo, a gente tem que colocar o acento circunflexo em cima da letra que representa o vértice, ok? Agora nós vamos falar sobre classificação dos ângulos, ou seja, os tipos de ângulos que nós temos. De acordo com a medida do ângulo, eles recebem nomes especiais. Vocês sabiam disso? Então, nós temos um ângulo. Quando ele tem medida igual a 0 graus, ele é chamado de ângulo nulo. Então, eu tenho aqui o meu vértice, que eu vou chamar de ponto O, e tenho a minha semirreta. A partir desta semirreta, eu vou desenhar uma outra semirreta saindo também do vértice O, sobre a que eu já havia traçado. Então, vocês percebam que aqui não existe nenhuma abertura entre as duas semirretas. Então, eu tenho 0 graus. Quando eu tenho um ângulo de 0 grau, eu tenho, na verdade, um ângulo nulo. Não posso esquecer. Então, ângulo nulo é aquele que tem medida igual a 0 grau, tudo bem? Agora, nós vamos ver um outro ângulo, é o ângulo reto. Ele é muito conhecido. O ângulo reto é este aqui. E o ângulo reto, ele possui medida igual a 90 graus. Então, esse é o ângulo reto. O ângulo reto, ele representa uma quina perfeita. Então, se a gente analisar, eu tenho aqui, ó, na quina da lousa, eu tenho um ângulo reto aqui em cima, tem um outro ângulo reto aqui embaixo, um outro deste lado, outro lá em cima. Se vocês observarem também na mesa da casa de vocês,
Se for uma mesa retangular, na quina da mesa ou em cada quina da mesa, vocês também terão um ângulo reto. Então, o ângulo reto, a medida dele é exatamente igual a 90 graus. Então, quando nós temos um ângulo nesse formato, que forma aqui, ó, uma quina perfeita, ele mede exatamente 90 graus. E esse ângulo é chamado de ângulo reto. Então, nós temos o nosso ângulo reto, não posso esquecer. E o ângulo reto, ele sempre é representado com esse símbolo aqui. Então, sempre que a gente tiver um ângulo e ficar em dúvida se ele mede 90 graus ou não, geralmente ele é apresentado junto com esse símbolo aqui. Então, esse símbolo também representa o ângulo reto, tudo bem? Um outro ângulo que nós vamos falar sobre é o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele tem a medida menor do que 90 graus. Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, um ângulo. Então, eu tenho aqui o meu ângulo, tenho o meu vértice O, e aí, esse ângulo, ele é agudo. Então, como que eu sei que um ângulo é agudo sem utilizar um transferidor? Então, eu vou imaginar o seguinte: se eu traço uma reta aqui, eu tenho um ângulo reto. Esse ângulo que foi dado, que foi desenhado aqui, ele é maior ou menor do que esse? É menor. Se ele é menor do que o ângulo de 90 graus, nós vamos chamá-lo de ângulo agudo. O ângulo agudo, ele não tem uma medida exata, igual o ângulo nulo e igual o ângulo reto. É dado que ele é menor do que 90 graus. Então, se eu tiver um ângulo de 89 graus é menor do que 90. Então, ele é ângulo agudo sim. Se eu tiver um ângulo de 50 graus, também é menor do que 90. Então, ele também é um ângulo agudo, não posso esquecer disso. Então, ângulo agudo é o ângulo que tem medida menor que 90 graus. Não tem uma medida exata, ela só precisa ser menor que 90. Então, nós dizemos que o ângulo agudo, ele tem medida menor que 90 graus. Esse é o símbolo do menor que, mas eu ainda vou escrever aqui embaixo para vocês não se confundirem. Então, o ângulo agudo é o ângulo que possui uma medida menor do que 90 graus. E um outro ângulo que eu vou desenhar para vocês é o ângulo obtuso. Olha que nome estranho. Então, eu desenho aqui o ângulo obtuso. Então, é o ângulo obtuso. Então, o que acontece com esse ângulo? O ângulo obtuso é um ângulo que possui a medida maior do que 90 graus. E como que eu sei que esse ângulo ele tem a medida maior do que 90 sem utilizar o transferidor? A mesma ideia que eu faço para saber se é menor. Se eu traço aqui uma linha reta, obtenho aqui uma quina perfeita, eu tenho um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Aqui o meu ângulo, ele é maior do que o ângulo de 90 graus. Essa abertura, ela é maior. Quando ela for maior, nós vamos dizer que esse ângulo é obtuso. Eu vou chamá-lo de ângulo obtuso. Então, eu vou dizer que o ângulo é maior que 90 graus. Esse é o símbolo do maior, não posso esquecer. Então, nós vimos ângulo nulo, que é o ângulo igual a 0 grau, ângulo reto, que tem medida igual a 90 graus e forma uma quina perfeita, tenho que lembrar disto. O ângulo agudo, que é menor do que 90 graus, não importa, ele não tem uma medida específica, desde que seja um valor menor do que 90, ele é ângulo agudo. E o ângulo obtuso também, desde que seja uma medida maior do que 90 graus, ele vai ser um ângulo obtuso.
Então, pode ser 91, pode ser 100 graus, pode ser 150. Todos esses são ângulos obtusos, têm medidas maiores que 90 graus. Acabou? Não, ainda temos outros dois tipos de ângulo. Tenho um outro ângulo, que é esse ângulo aqui, que representa meia volta. Esse ângulo é chamado de ângulo raso. Quando eu tenho um ângulo de meia volta, o que eu tenho? 180 graus. Então, o ângulo de meia volta é o ângulo de 180 graus e ele é chamado de ângulo raso. E eu também tenho o ângulo de uma volta inteira. O que diferencia o ângulo de uma volta inteira do ângulo de 0 graus é que aqui, vocês estão vendo, não existe nenhuma marcação de ângulo. Quando eu tenho o ângulo de 360 graus, vai estar indicando aqui, ó, uma volta. Então, esse é o meu ângulo de 360 graus, é o ângulo de uma volta inteira, tudo bem? Então, vamos lá, só para retomar. Nós temos ângulos, ou melhor dizendo, ângulo, região formada por duas semirretas. Então, eu tenho aqui duas semirretas, a região formada por elas, nós chamamos de ângulos. E nós temos a classificação dos ângulos de acordo com as suas medidas. Então, eu tenho o ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Não posso esquecer. Tem o ângulo menor do que 90 graus, a abertura dele é menor do que esta. Então, ele é chamado de ângulo agudo. Tem o ângulo que é medida maior do que 90 graus. Esse ângulo é maior do que o ângulo reto que mede 90 graus. Esse ângulo é chamado de obtuso. Tem o ângulo raso. O ângulo raso, ele tem medida igual a 180 graus. 180. Se a gente analisar, se eu traço uma reta aqui, eu tenho um ângulo de 90 do lado direito e outro ângulo de 90 graus do lado esquerdo. Isso significa que 90 mais 90, 180 graus. Então, o ângulo raso eu não posso esquecer. Ele corresponde a meia circunferência. Olha aqui o símbolo da metade de uma circunferência. Eu tenho o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus. Esse é o ângulo nulo. E, por fim, eu tenho o ângulo de uma volta inteira. Então, ele dá toda esta volta. Então, tem uma circunferência completa. A circunferência por inteiro é 360 graus. Então, o ângulo de uma volta inteira, ângulo nulo, ângulo raso, ângulo obtuso, ângulo agudo e ângulo reto, ok? Então, é isso aí. Então, lembrando, para representar ângulos, nós utilizamos 3 letras do nosso alfabeto maiúsculo, sendo que a letra que fica no meio é exatamente o vértice do ângulo, ou eu só preciso colocar o vértice do ângulo. Então, se for dado um ângulo para vocês, este aqui, por exemplo, que eu vou nomear os pontos A, B e C, eu posso representar esse ângulo como ângulo ABC, acento circunflexo no vértice do ângulo, que é o ponto B, ou eu posso dizer que é o ângulo CBA, com acento circunflexo também no vértice B, ou eu ainda posso dizer simplesmente ângulo B. Não posso esquecer de colocar o acento circunflexo em cima da letra que representa o vértice do ângulo. Se eu não fizer isso, está errado, tudo bem? Então, nós sabemos que um ângulo que tem medida igual a 90 é chamado de ângulo reto,
Um ângulo que tem medida menor do que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. E um ângulo que tem medida maior do que 90 graus, ou falei errado, um ângulo que tem medida menor do que 90 é agudo. E já o ângulo que tem medida maior do que 90 é obtuso. Por exemplo, se eu colocar para vocês alguns ângulos aqui. Então, eu vou colocar o ângulo de 100 graus. Vou colocar o ângulo de 50 graus. E vou colocar o ângulo de 90 graus. E vou pedir para vocês classificarem de acordo com as medidas. Então, o ângulo de 100 graus, que nome ele recebe de acordo com a medida que ele tem? Então, eu vou analisar. O número 100 é um número maior do que 90. Então, quando eu tenho um número maior do que 90, ou quando eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, significa que ele é um ângulo obtuso, ângulo com medida maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Agora analiso 50 graus. 50 graus é menor do que 90 graus, logo ele é um ângulo agudo. Quando eu tenho um ângulo cuja medida é menor do que 90, é chamado de ângulo agudo. E se o meu ângulo tiver exatamente 90 graus, é chamado de ângulo reto. E se for um ângulo com medida igual a 180 graus, hein? Ângulo igual a 180 graus, nós chamamos de ângulo raso. Beleza? Então, a gente não pode esquecer que ângulo é uma região formada por duas semirretas de mesma origem. Então, a região formada por duas semirretas de mesma origem a gente chama de ângulo. A gente utiliza o grau como unidade de medida do ângulo. A gente utiliza o transferidor para medir um ângulo, conforme a gente já viu na aula anterior. E agora nós aprendemos a classificá-los de acordo com as suas medidas, ok? Eu vou pedir para vocês responderem. Então, vocês vão responder as páginas 101 e 102 do livro de vocês, beleza? Então, de acordo com a explicação, vocês vão responder essas páginas. Beijinhos, até a próxima aula. Bye!